Fala aí pessoal, mais um vídeo para a comunidade via coach. Eu vou responder neste vídeo a prova de legislação do cargo assistente em administração, tá? Esse concurso foi realizado recentemente pela banca Instituto AOCP e foi o concurso do Instituto Federal Baiano, tá? O IFE Baiano. Sem delongas, eu já vou partir aqui para as questões. E antes de começar a respondê-las, tá? Ela começa aqui na questão 21. Se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, dá essa força e dá um like também. E compartilhe o vídeo, tá bem? Isso é importante para a gente continuar gravando os vídeos para vocês. Então vamos lá, pessoal. Sem delongas. Questão 21. De acordo com a nova redação do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8429, de 92, as ações para aplicação das sanções nela previstas prescrevem em quanto tempo? Primeiro, pessoal, essa Lei de Improbidade Administrativa é uma lei que tem natureza civil, tá? Ela não tem natureza penal. Então, se alguém praticar, um servidor público, por exemplo, ou um particular, um cidadão, que também é possível, praticar um ato de improbidade administrativa, ele não está praticando um crime, tá? Ele está praticando um ato que tem natureza civil, tá? Não há natureza penal nesta lei. Se caiu uma questão falando que a lei de improbidade administrativa possui natureza penal, a pessoa que comete um ato de improbidade está praticando um crime, isso aí é mentira, você vai marcar como errado, tá bem? E outra dica é que essa lei 8429, eu vou abrir agora, daqui a pouquinho, é uma lei que abrange todos os agentes públicos, todos os servidores, qualquer agente público. Quando eu falo agente público, eu me refiro a políticos também, tá? A políticos também. Prefeito, deputado, governador, senador, vereador, enfim. A particular, porque às vezes o particular age em conluio com o servidor público e ele é beneficiado, um cidadão que não é servidor público. Então abrange todo mundo, exceto o presidente da República. Então é a única exceção. Se cair na sua prova, você já sabe, tá? O presidente da República, ele não responde por ato de improbidade administrativa, tá? É como se a lei de improbidade administrativa não atingisse e não atinge o presidente da República. O resto abrange todo mundo. Então vamos lá, está falando sobre prescrição, né? As ações para aplicar as penalidades prescrevem em quanto tempo? Nessa lei 8429 há sanções. O que é sanção? Penalidade. Por exemplo, perda da função pública está nessa lei. Ela é uma penalidade, é uma sanção. Se alguém, um agente público ou um particular, praticar um ato de improbidade administrativa. Pagamento de multa é outra penalidade, suspensão dos direitos políticos é outra penalidade, ou seja, são penalidades previstas na Lei 8429 e há um tempo definido na lei para que a ação que aplica a penalidade seja aplicada dentro de um tempo, tá? Se passar de determinado tempo, já era, não tem como mais penalizar aquela pessoa que praticou o ato de improbidade administrativa. Então, prescrição significa o quê? Perda do direito de agir, porque você comeu mosca, trocando em miúdos. Passou aquele tempo previsto na lei e você não agiu. Então, já era, prescreveu, acabou. Por isso que é importante acompanhar determinados prazos para que não ocorra a prescrição, tá? Eu vou abrir aqui a lei. Olha só, artigo 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Então, é letra de lei, não tem para onde correr, a pessoa tem que saber, para fins de concurso, que a ação para aplicar a penalidade, alguma penalidade que está nessa lei, ela prescreve em 8 anos. Passou 8 anos, já era, não tem como mais aplicar a penalidade naquele servidor público, naquele político, naquele particular que praticou ato de improbidade administrativa.
Então, é isso, 8 anos. Passou de 8 anos, prescreveu, perdeu o direito de agir, de aplicar a penalidade. Então, não se esqueça do significado desse termo, porque cai muito. Prescrição vem do verbo prescrever. Perda do direito de agir por causa do tempo. Passou o tempo, você não ficou atento, e esse tempo está previsto na lei. Na lei 8429 é o tempo de 8 anos. Vamos lá, voltando aqui para a questão. Olha lá, a letra D prescreve em 8 anos, tá? Depois você olha essa lei, porque aqui fala das penalidades. Como eu falei, existem algumas penalidades aqui dentro, como perda da função pública para o servidor público. Ele pode ser punido a pagar multa, enfim, suspende os direitos políticos. Isso também é aplicável ao particular, tá bem? Então vamos lá. Questão 22. Considerando o direito fundamental à livre manifestação do pensamento e o Código de Ética dos Servidores Federais ou agente público, falando em direito fundamental, você tem que saber que isso aqui faz referência ao artigo 5º da Constituição Federal. A partir do artigo 5º, melhor dizendo, começam os direitos fundamentais. Tá? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Vou descer aqui para vocês verem. Vocês verem. Direitos e garantias fundamentais. Começa no artigo 5º e vai até o artigo 17. Beleza? Agora, dos direitos e deveres individuais e coletivos, é só o artigo 5º. Tá? Do 6º, deixa eu colocar aqui, para você não confundir. No artigo 6º já começam os direitos sociais. Entendeu? Então vamos lá, voltando. Aqui está falando da livre manifestação do pensamento ou liberdade de expressão. Isso aqui está previsto no artigo 5º, tá? Tem algum inciso que fala sobre a liberdade de pensamento aqui. Deixa eu dar um Ctrl F. Pronto. Inciso 4, artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento, tá? Ou liberdade de expressão. Vamos lá. Então está falando o agente público. Poderá expressar-se livre e ilimitadamente em seu ambiente de trabalho? E aí, gente? O que a questão quer dizer, eu vou logo falar, ela quer saber se esse direito fundamental, que é a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, de você falar o que pensa, isso é absoluto, esse direito fundamental é absoluto ou limitado? É isso que ele quer saber. Você pode falar o que você quiser, sem filtro, sem freio na língua. Todo direito fundamental que está aqui na Constituição, tá? Todo direito fundamental, ele não é absoluto. Grave isso porque cai muito. Não é absoluto. Existe uma característica do direito fundamental que é a limitabilidade, que significa que ele não é absoluto. Existe um limite para o direito fundamental. Por exemplo, você não deve falar o que bem quiser. Por quê? Porque você pode estar violando a imagem de uma pessoa, a honra, a intimidade. Você pode estar praticando crimes contra a honra, difamando uma pessoa, praticando injúria, calúnia. Então, a liberdade de expressão, que é o que a questão está dizendo, ela apresenta limites. Você não deve sair falando qualquer coisa, porque você pode praticar crimes contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação. Isso foi muito evidenciado durante a política e continua sendo. Vi gente falando, é a minha liberdade de expressão, eu posso falar o que quiser. Não, a própria Constituição diz, todo direito fundamental não é absoluto, ele é limitado, tá? Existe um limite para qualquer direito absoluto, para qualquer direito fundamental, que começa no artigo 5º da Constituição. Então, um exemplo é esse, crime contra a honra. Se você falar demais, corre o risco de você praticar uma calúnia, uma injúria ou difamação. Tá? Existe lei própria para isso, sobre os crimes contra a honra. Isso mostra, isso prova que o direito fundamental, por exemplo, a liberdade de expressão ou manifestação do pensamento, apresenta limite. E você manifesta seu pensamento falando, por exemplo. É um exemplo. Tá? Então a resposta correta, você não poderá. Vocês podem ver
Que aqui está falando que pode ilimitadamente, errado, por isso aqui você já descarta. Que uma característica do direito fundamental, como eu falei, é ser limitado. Isso aqui também se descarta. Descarta a letra C, limitadamente, ó. Só por essa palavra você já descarta. Aqui, ó, a letra correta. Você não poderá expressar-se livre e ilimitadamente em seu ambiente de trabalho e fora dele. Você, sendo servidor público ou não. Tá? Isso aqui vale para o particular ou para o servidor público. Há limite para o direito fundamental, para qualquer um. Inclusive nas redes sociais, eu sei porque a banca colocou isso, porque rolou muita confusão e muito processo, sobretudo nas redes sociais, porque teve gente que falou demais, praticou crime contra a honra e depois saiu falando, é minha liberdade de expressão. Então não, tem limite, não é absoluto. Então a letra E que é a resposta correta. Questão 23. Essa questão aqui, pessoal, fala sobre a Lei 9784. Essa Lei 9784, eu já até comentei no vídeo anterior. É a lei que trata de processo administrativo. E o que é processo administrativo? Vou partir do exemplo. Um órgão público, uma entidade pública realiza processo administrativo todo dia. Um processo de férias é processo administrativo. As férias do servidor. O servidor vai lá e solicita férias. Tem um setor específico de gestão de pessoas, recursos humanos. Vai abrir um processo administrativo. Processo de licitação é processo administrativo. Se um servidor cometer uma infração, tem a Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal. Abre-se um processo administrativo disciplinar, que ele pode ser suspenso, pagar multa, ser demitido. Então, todo dia, a administração pública, órgãos públicos, entidades públicas realizam processos administrativos. E aí existe essa lei que trata do processo administrativo no âmbito do Poder Executivo Federal, tá? Não se esqueça disso. No Poder Executivo Federal e não no Poder Executivo Estadual e nem municipal. Apenas no âmbito da União, Poder Executivo Federal. E se o Poder Judiciário Federal e o Poder Legislativo Federal for realizar um processo administrativo, eles usam essa lei também. Mas essa lei aqui é típica, é própria do Poder Executivo Federal. Vamos lá. Revisão. Deixa eu abrir aqui a lei 9784. Deixa eu colocar aqui, ó, tem um tópico sobre revisão, ó. Artigo 56 começa a falar. Deixa eu colocar aqui, ó. Fato novo, circunstância. Pronto. A questão ela trata desse artigo 65, pessoal. A revisão das decisões em processos administrativos, com base nessa lei, ela poderá ser motivada a pedido ou de ofício. A pedido significa que a própria pessoa, ela pede a revisão, ela pede ao órgão público, ela pede à administração pública para rever a decisão tomada. Então, por isso que existe essa expressão, a pedido. De ofício significa que o órgão, o servidor público de ofício, sem ser provocado, sem a solicitação de particular, ele age. É o princípio da oficialidade. Então, de ofício, a gente costuma falar. Então, pode ser a pedido. Imagine que o particular vai até um órgão ou pelo site, ele pede para que uma decisão seja revista. Aí é a pedido. Então, em outra situação, o próprio servidor, ele toma a iniciativa e age para rever uma decisão. Aí é de ofício. O que é que acontece? Pode ser a pedido ou de ofício? Olha o que é que diz a lei. A pedido ou de ofício, beleza, tá? A pedido ou de ofício. Então você já elimina a letra B e já elimina a letra E. Então fica a letra A, C ou D. Vamos lá, limitada a natureza da sanção aplicada. Eu vou logo para a letra correta, que é a C. Quando surgir fato novo ou uma circunstância relevante, a decisão pode ser revista. Então, a revisão de um ato, deixa eu voltar aqui para a lei. A revisão de um ato
um ato que provocou, um ato vinculado a uma sanção, a uma penalidade. Tá? Imagine que um servidor foi demitido e descobre lá na frente que a demissão foi injusta. Tá? Descobre um fato que comprova isso. Pronto. A demissão é uma sanção. Tá? Então, a própria pessoa que foi demitida, o servidor, pode agir, né, a pedido e falar, ó, tem esse fato novo aqui que comprova. Tá? Então revise aí, órgão público, esse processo que acabou me demitindo. Revisa isso, por favor. Ou então o órgão por si mesmo descobre um fato novo e aí revisa o processo. Tá? Então a revisão, vocês entenderam. Palavra-chave, a pedido de ofício, surgiu um fato novo, ou uma circunstância, uma situação relevante que justifica a inadequação ou a irregularidade da sanção aplicada, como exemplo que eu dei aqui, a demissão injusta de um servidor público, beleza? Então a letra correta é essa aqui, ó, a letra C. Vamos para a questão 24. Essa questão aqui fala de Seguridade Social. Seguridade Social, pessoal, você viu essa palavra, essa expressão, pensa logo em um tripé. Dentro de Seguridade Social existe o que? A saúde, representado pelo SUS, assistência social e previdência social. Então, são 3 elementos. Tá? Seguridade Social é formada por essa tríade: previdência social, saúde e assistência social, tá? Então vamos lá, a Seguridade Social, isso aqui está na Constituição Federal também, tal como estruturada, tá vendo aqui na Constituição, compreende. Isso aqui é letra de lei também, tá? Eu vou abrir aqui, ó, a CF, Constituição Federal, vou colocar aqui Seguridade Social, quer ver? Pronto. Artigo 194. Isso aqui costuma cair muito. E costuma dizer isso, que o que compreende a Seguridade Social? Ó, é uma ação, um conjunto de ações, um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade, que é o que a questão diz. Olha só, aí, um conjunto integrado de ações, só foi Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou, dos poderes públicos e da sociedade, mais nada. O resto aqui é tudo conversa fiada, a banca inventou historinha. Questão 25. Ainda está falando sobre Seguridade Social. Diante da universalidade do direito à saúde e as formas de assistência à saúde, eu disse que está ainda falando sobre Seguridade Social, indiretamente está falando, porque saúde, como eu falei anteriormente, faz parte da Seguridade Social. Mas vamos lá. Eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, porque também é letra da lei, tirou da Constituição e colocou aqui. Olha só. Essa questão, na verdade, não sei se entraram com recurso, porque ela merecia ser, o gabarito, eu discordo, a questão deveria ter sido anulada ou então corrigiu, anulada na verdade, porque o que diz a Constituição? Diante da universalidade do direito à saúde e as formas de assistência à saúde, a resposta correta é essa aqui, ó. As instituições privadas delas podem participar. Isso quer dizer o quê? Uma clínica médica particular e um hospital particular, eles podem participar, podem atender pelo SUS. A gente vê isso, né? Você deve já ter ido ou visto uma clínica particular e umas pessoas sendo atendidas pelo SUS nessa clínica particular ou hospital privado. É isso que a Constituição está dizendo e a letra E está dizendo. Agora isso aqui, ó, que está errado, porque a Constituição ela fala o seguinte, ó, a assistência à saúde é livre e a iniciativa privada, beleza. E aqui fala o seguinte, isso quer dizer o quê? Que hospitais privados podem existir e praticar, enfim, se envolver e oferecer a saúde privada, beleza. Como existe, né, na prática. Instituições de saúde privadas existem e a gente sabe disso. Então, por isso que está falando que ela é livre, a iniciativa privada, não é só hospital público que existe no país, no Brasil. Beleza.
E aqui está falando o seguinte: as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, beleza? Foi o que eu falei. E participam mesmo. E aí vocês podem até esquecer essa parte aqui e pular para cá, ó. Tendo preferência as entidades filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos. Isso que deveria estar na letra E, mas não. A banca colocou uma condição: se não tiverem fins lucrativos. Isso aqui não está na Constituição. Então por isso essa questão merecia ser anulada. Até aqui está correto, tá? Até aqui está correta. Ó, tá vendo aqui? Poderão participar. As instituições de saúde, hospitais privados, clínicas privadas participam sim de forma complementar do SUS, foi o que eu falei. Mas é isso, não anulou a questão. A letra E é a correta, beleza? Questão 26. Essa questão aqui, pessoal, foi meio sacana, porque a banca poderia ter colocado aqui entre parênteses nepotismo. Essa súmula vinculante 13, número 13 do STF, ela diz respeito ao nepotismo, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui abrir aqui. Súmula vinculante, ela tem efeito de lei, tá? Não é lei, mas tem efeito de lei. Porque não é lei porque a gente sabe que a lei o processo legislativo acontece no Congresso Nacional, né? Quando a gente fala de lei federal. E essa súmula vinculante não passou pelo Congresso Nacional. Foi o próprio STF que criou essa súmula vinculante, tá? Por isso que não é lei. Para ser lei tem que ir começar na Câmara dos Deputados ou começar no Senado, enfim. Lei federal, tá? É claro que existe a lei municipal, lei estadual, que aí já é no Poder Legislativo Municipal ou no Poder Legislativo Estadual. O que é a súmula vinculante? É proibição do nepotismo. E o que é nepotismo? Olha só, imagine que você é um servidor público e você é a chefe de um setor. Essa súmula vinculante 3, ela diz que você, enquanto chefe do setor, servidor público, você não deve nomear sua esposa, vamos colocar assim, ou um parente até terceiro grau, tá? Você não pode nomear um parente de até terceiro grau ou esposa, ou designar ali para uma função de chefia em outro setor, tá? E isso abrange todos os entes federados. Isso vale para a União, para o Estado, Distrito Federal e todos os municípios, tá? Então aqui a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro grau, de servidor ou autoridade, por exemplo, um político, um prefeito, isso vale também, ou de um servidor de um órgão público. Aí você, servidor, é diretor daquele órgão, chefe de um setor, você está proibido, com base nessa súmula vinculante 13, de nomear, tá? De nomear alguém. Claro que esse alguém tem que ser parente de até terceiro grau, ou companheiro ou cônjuge, para exercer um cargo em comissão, tá? Cargo de direção, ou uma função de confiança. Então, grave esse exemplo. Você está ali, chefe de um setor, você está proibido de nomear sua esposa, por exemplo, para ser chefe de outro setor, tá? Em nome da súmula vinculante 13. Ou de nomear algum parente seu, um irmão que já trabalha ali no mesmo órgão que você, parente de até terceiro grau, seu tio é terceiro grau, tá? Imagine que seu tio também trabalha ali no órgão, seu filho, então você está proibido. O prefeito também, você não deve nomear, tá? Para trabalhar ali, ser chefe de um setor, ser diretor na prefeitura, tá? Então grave isso, até terceiro grau, parente ou companheiro, você não deve, tá? Se fizer isso, você está violando essa súmula vinculante 13, tá? Aí alguém pode denunciar e deve denunciar porque você está praticando nepotismo, beleza? E aí a questão fala que vai ofender o quê? Se você, servidor público, desrespeitar essa súmula vinculante, ou você prefeito, né? Ou você vereador, tá? Você governador, se você desrespeitar isso, você vai estar ofendendo quais princípios? A letra correta é essa aqui, ó, legalidade e moralidade. Embora a súmula vinculante não seja lei, como eu falei, tem efeito de lei, por isso que ofende o princípio da legalidade, tá? E o princípio da legalidade fala o quê? Que estamos todos subordinados à lei, todas as pessoas, tá?
tá? Não estamos acima da lei. E o princípio da moralidade. Moralidade vem de honestidade, gente. Falou em moralidade, o princípio da moralidade, lembre de honestidade, tá? Moral, ética, lembre-se dessas palavras, honestidade, tá bem? Então você vai estar violando esses dois princípios. E lembrando que legalidade é um princípio que deve nortear o comportamento do servidor público. Quais são os princípios da administração pública que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal e que cai muito em prova? O LIMP, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então todo servidor público deve observar esses 5 princípios constitucionais, que são os princípios da administração pública, que regem a administração pública. Praticar nepotismo, portanto, viola esses 2 princípios constitucionais. Vamos lá, questão 27. Essa questão aqui, pessoal, fala sobre a Lei 8.112. A banca não colocou a lei aqui no enunciado, tá? Mas falou em redistribuição, é Lei 8.112, porque falou do servidor público. O que significa redistribuição? Eu conheço pessoas, já vi pessoas sendo redistribuídas. Imagine que você é servidor público do IF Baiano, do campus Itapetinga. E aí você solicita redistribuição para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um campus lá em Porto Alegre, um exemplo. Ou a Universidade Federal do Maranhão, ou o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Redistribuição é isso, pessoal. Você sai de uma instituição de ensino, por exemplo, e vai para outra. Tá? Sai de um Instituto Federal de Educação e vai para uma Universidade Federal, e vice-versa. Tá? Eu estou dando esse exemplo porque eu trabalho no IF Baiano, eu já vi isso acontecendo, tá? Isso é muito comum. É claro que nem sempre o servidor consegue, mas é muito comum. O servidor sai lá do Acre, de uma Universidade Federal, e pode ir para uma Universidade Federal do Paraná ou um Instituto Federal. É muito comum porque os cargos são os mesmos das universidades federais e dos institutos federais de educação. Tá? Os cargos da carreira TAI, técnico administrativo e educação, tá? O administrador, o contador, o psicólogo, o assistente de administração, o tecnólogo em gestão pública, o engenheiro de um Instituto Federal de Educação é o mesmo da Universidade Federal. A remuneração é a mesma, o cargo é o mesmo. Tá? Isso aqui está na lei também, vou abrir. Redistribuição. Está aqui. Cadê? Está aqui, ó. Artigo 37. Então, é o deslocamento de cargo, tá? De provimento efetivo, ocupado ou vago. Na prática, é o servidor que sai de uma instituição e vai para outra, tá? Remoção é dentro da própria instituição. Por exemplo, você trabalha no Instituto Federal Baiano, no IF Baiano, campus Itapetinga, e solicita remoção, participa de um processo seletivo de remoção, e aí você acaba sendo removido, você escolhe o campus para o campus Teixeira de Freitas. Então você está ali, você continua dentro do Instituto Federal Baiano. Você está na Universidade Federal do Sul da Bahia, morando em Teixeira de Freitas. Aí participa do processo seletivo de remoção e escolhe Porto Seguro. Você continua ali, você foi removido para Porto Seguro. Tá? Então essa é a diferença. O que tem em comum entre remoção e redistribuição é que tem um deslocamento. Tá? Você sai de um lugar e vai para outro. A diferença é que a redistribuição você muda de instituição, de entidade. A remoção não, você continua na mesma entidade. E a redistribuição fala aqui na lei que é deslocamento de cargo. Eu não concordo com essa redação, mas tudo bem. É deslocamento de cargo e de servidor, porque o servidor também está indo, tá? Enfim, e tem aqui, ó, os requisitos, né? Olha só, equivalência de vencimento. Então, na redistribuição, ele sai daqui, ele vai para outro instituto, outra universidade. É observado isso, a equivalência de vencimento, interesse da administração, porque se aquela universidade não quiser você solicita, você manda um e-mail, enfim, solicita a redistribuição para uma universidade. Se ela não quiser, então não tem como você ir. Por isso que aqui fala interesse da administração. Manutenção da essência das atribuições do cargo, também está aqui. Tá? Tem que ter a mesma essência das atribuições do cargo. Solicitação do servidor não está aqui, ó, por isso que foi dada como errada.
ou melhor, como questão correta, né? Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, também está aqui na lei. Então foi Ctrl+C, Ctrl+V. A lei, a meu ver, está desatualizada porque na redistribuição você pede, você não é mandado, é a pedido, tá? Não é de ofício. Então deveria estar aqui, ó, nesse rol, o que está aqui na letra D, solicitação do servidor. Eu conheço pessoas que foram redistribuídas, elas solicitaram isso, elas pediram. Então teve manifestação de vontade. Então a lei está desatualizada nesse ponto, eu colocaria aqui esse inciso, mais um inciso nesse artigo, sobre redistribuição. Questão 28, está falando sobre a expressão, o que significa República Federativa do Brasil. É o nome, né? O nome oficial do Brasil. Está na Constituição, quer ver? Está aqui logo no artigo 1º, ó. É o nome de batismo do Brasil, o nome oficial. República é o que? Forma de governo. Monarquia é outra forma de governo. Federativa vem de federação, que é forma de Estado. Então, ó, como eu falei, é o nome do Estado, é o nome oficial do Brasil, beleza? O nome do país, a forma de Estado, qual é? Federação, federativa, forma de governo, república. Ó, não pode ser essa aqui porque não citou a forma de governo. Aqui também não citou forma de governo e nem citou forma de Estado. Aqui tá essa questão, ela tá parcialmente correta, tá? Não está totalmente, mas está parcialmente, porque ela está forma de governo, república, forma de Estado, federativa, federação. Forma de Estado não tem forma de governo. A pessoa poderia ficar com dúvida aqui, ó, entre C e E, mas a E está mais completa. Se liga só, tem banca que você deve marcar a alternativa mais completa, nunca se esqueça disso. O Instituto OCP gosta desse tipo de questão. Marque sempre a mais correta se você encontrar uma questão desse tipo. Uma letra está correta, só que está incompleta, e a outra letra também está correta, com mais informações. Então marque aquela que tem mais informações. Tem banca que gosta de fazer isso. Então você marca aquela que apresenta mais informação, aquela que está mais completa. E nesse caso a letra E. Forma de Estado, pessoal, vou comentar aqui um pouco rapidamente. Federação. O Brasil é uma federação. Como é que você percebe isso? A existência dos entes federados, por isso o nome ente federado. Quais são os entes federados? União é ente federado. Os 26 estados do Brasil são entes federados. O Distrito Federal é ente federado. Os municípios, acho que tem mais de 5 mil, cada um é um ente federado. Uma característica da federação, dessa forma de Estado chamado federação, é essa, a descentralização política. Não existe um único centro de poder. Existem vários centros de poder. A União é um centro de poder, cada Estado é um centro de poder, o Distrito Federal é um centro de poder, cada município é um centro de poder. E outra, cada ente federado desse, cada município do Brasil, todos os 26 estados, o Distrito Federal, a União, cada ente desse possui autonomia política, autonomia legislativa, autonomia financeira, orçamentária. Olha só o município onde você mora. Existe lei municipal aprovada pela Câmara Municipal aí ou não existe? Existe. Então isso é a prova de que existe autonomia política. Existe autonomia política. O prefeito, a prefeitura da sua cidade executa o orçamento público municipal. Então, a autonomia orçamentária, tá? Então, não existe hierarquia entre União, Estado. A União manda no Estado, ou então o Estado de São Paulo manda nos municípios de São Paulo. Não existe essa hierarquia, é tudo horizontal, por causa dessa forma de Estado, federação, tá? Vários centros de poder, todos com autonomia política, não existe hierarquia nenhuma, tá? Então é isso. Usa como exemplo o seu município. Existem leis municipais. Uma lei municipal que impede som automotivo em bar. Uma lei aprovada na Câmara Municipal aí.
Isso é uma prova de que o seu município possui autonomia política. Ou seja, olha só, está tudo relacionado. Isso só existe por causa da federação. Tá? Existe uma lei estadual aprovada pelo governo do estado da Bahia. Tá? Uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Enfim, o estado de São Paulo possui autonomia política. Tá? Não depende da União para legislar. O estado de São Paulo pode executar o orçamento, construir uma ponte, uma rodovia, enfim. É isso, tá? Não existe hierarquia, são inúmeros entes federados espalhados pelo Brasil, porque são milhares de cidades, são vários estados, cada um com autonomia política, autonomia orçamentária, autonomia administrativa, cria órgão, cria entidade, cada um cuida, digamos assim, do seu nariz, tá? Então tem a ver com essa forma federativa, com a forma de Estado. Não se esqueça disso, forma de Estado, federação. E federativa deriva de federação. Soberania, pessoal. Penúltima questão, né? Soberania, isso aqui, ó, é um fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, ó. O que é soberania? Pegou o conceito e colou, ó. Soberania é poder político, supremo e independente. Tá? Você já fica aqui, ó. Outra questão que tem duas corretas, só que uma é mais completa. D e E. Soberania significa poder político supremo e independente. O que significa isso? Que esse poder político, soberania é um poder político supremo, por quê? Porque ele não está subordinado, não está abaixo, submisso, subordinado a nenhum poder interno aqui no Brasil. Pronto. Ele não está subordinado a nenhum poder. E ele é independente. Quando falar em independente, você tem que pensar lá fora, na relação do Brasil com outros países. Significa que ele não está, a soberania, né, esse poder independente, não está subordinado à vontade de um Estado estrangeiro. Não está esse poder independente não está subordinado à vontade alheia. E isso lembra aquele inciso lá da Constituição do artigo 4º, que fala sobre a igualdade entre os estados. O Brasil preza por isso, ó. Cadê? Igualdade entre os estados. Isso aqui tem relação com soberania, tá? Nós não estamos abaixo, subordinados em relação a nenhum país do mundo, tá? Tá todo mundo aqui, ó, igual para igual. É isso que nossa Constituição diz. Isso tem a ver com soberania, tá, gente? Muita coisa na Constituição está interligada. Então isso aqui está interligado com isso aqui, ó, com soberania. E soberania, grava esse conceito, tá? Soberania é poder político supremo internamente e independente externamente. A ideia é essa, supremo internamente, porque não está subordinado a nenhum poder aqui dentro. E independente externamente, porque não está subordinado a nenhum país, à vontade de nenhum país. Tem um exemplo clássico de um professor muito bom, recomendo, chamado Daniel Sena, de Direito Constitucional. Ele falou, gente, quer prova de que existe a soberania brasileira? Você acha que um avião caça de algum país pode invadir o nosso espaço aéreo? Sim, sem pedir autorização? Imagina aí. Ou um navio inglês, vamos imaginar, pode invadir as águas, né, as águas brasileiras. Não, tem que pedir autorização, tem toda uma formalidade, não é assim não, tá? Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso não, é isso, tá? Na prática é isso. Tá? Então, existe toda uma logística, um esquema para que um avião sobrevoe o nosso espaço aéreo, para que um navio estrangeiro chegue aqui. Isso tem a ver com soberania, gente, tá? Então, a gente não está subordinado a nenhum país e os outros países têm que respeitar o Brasil, porque o Brasil é um país soberano, tá? E não está abaixo, subordinado a nenhum país. Então é isso aí. Para finalizar, lembrei, esse Daniel Sena dá outra dica, outro exemplo sobre a soberania enquanto poder político interno, poder político interno, supremo interno. Você sabe que não deve cometer certas ações na sociedade, por exemplo, roubar, furtar. Por quê?
Porque existe uma lei, existe um Estado que pode punir você, entendeu? E isso é a soberania interna. Porque o professor Daniel Sena deu uma dica muito boa, que é uma tradução desse conceito de soberania. Existe a soberania interna, que é esse poder político supremo, por isso que tem aqui, ó, gente, na ordem política interna. Olha só a palavra interna, entendeu aí? Então essa é a soberania interna. Você pensa duas vezes antes de agir, porque existe o quê? A lei interna, existe o Estado que pode penalizar você. E o poder político supremo, ou a soberania externa, que tem a ver com a relação do Brasil com os outros países. Foi o exemplo que eu dei do avião, caça, aqui no espaço aéreo, do navio. Então é isso. Soberania se divide em soberania interna e soberania externa. Então, poder político supremo internamente e o poder político supremo nas relações do Brasil com os outros países. E para finalizar, o artigo 30. O artigo 30, ele diz o seguinte, direitos fundamentais. Artigo 5º, né, começa aqui, ó, os direitos fundamentais começam no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. Está pedindo o que, gente? As características dos direitos fundamentais. Lembra a questão anterior, sobre a liberdade de expressão, que não é absoluta, porque nenhum direito fundamental é absoluto. Direitos fundamentais, ou seja, esses direitos aqui, ó, todos aqui, enfim, eles são absolutos? Não. Já elimina, não precisa nem ler a letra A toda. Elimina a letra B, nem lê tudo. Letra C. Letra E, já elimina. Por eliminação, você já marcaria aqui a correta. Letra D. É histórico por quê, gente? Porque houve lutas, né? Os direitos fundamentais, eles não surgiram da noite para o dia. É fruto de revolução, de luta histórica, tá? Por isso que tem esse caráter histórico. Ele é inalienável. O que significa alienar? Significa o quê? Você transferir algo do seu nome para o nome de outra pessoa. Imagina você alienando um carro, alienando um imóvel. Você está vendendo, né? Você está transferindo do seu nome para outra pessoa. Os direitos fundamentais não são alienáveis. Imagina que você está passando por uma situação financeira complicada. E aí eu vi essa dica de uma professora muito boa chamada Adriane Fauci, tá no YouTube. Aí você está passando por uma situação complicada financeira e fala, eu vou vender um órgão meu no mercado negro. Ou então eu vou vender minha liberdade de locomoção, de sair andando por aí. Porque isso é um direito fundamental, a liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção. Você não deve fazer, você não pode fazer isso. Tá? Porque você está tentando alienar algo que não é alienável, o direito fundamental. Vou tentar vender um órgão meu no mercado negro. Isso aí é proibido, porque os direitos fundamentais não são alienáveis. Imprescritível porque você nunca vai perder o direito fundamental. Lembra que eu falei sobre prescrição? Perda do direito de ação? Não. Não se fala em prescrição, não há nem que se falar em prescrição quando falamos em direito fundamental. O direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de se filiar a um sindicato, liberdade de se reunir pacificamente em um local público, tudo isso é direito fundamental. Isso aí não prescreve, você não perde isso, você não perde esse direito, jamais. O tempo pode passar, você não vai perder nunca esse direito. Direito fundamental é imprescritível, você nunca perde com o passar do tempo. E é renunciável porque você não pode renunciar aos direitos fundamentais, tá? Você pode abrir mão temporariamente. Essa professora Adriane Fauci, ela deu exemplo de quem vai para o Big Brother. Quando a pessoa vai para o Big Brother, a vida dela fica exposta ali, né? A intimidade, a privacidade, mas ela renuncia temporariamente a esse direito fundamental, porque a intimidade, a privacidade, isso é direito fundamental, tá? Aqui, ó, no artigo 5º, quer ver? Aí, vida privada, honra, imagem, tudo isso aqui é direito fundamental. Você não pode renunciar, tá? Porque os direitos fundamentais são renunciáveis. Mas temporariamente, aquelas pessoas no Big Brother, elas renunciam isso.
por causa do programa e tal. Por isso que a vida dessas pessoas é exposta e tal. Mas saindo dali, daquele programa, né, tudo volta ao normal. Enfim, jamais um direito fundamental pode ser renunciável. E é basicamente isso. Acho que chegou ao fim. 31. Chegou ao fim, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo e é isso aí, tá? Valeu, um abraço e até mais.